Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lamarinho Cast, apresentado por Maria Victória, Sara Vieira e Yasmin Rosário. Hoje iremos falar um pouco sobre a descolonização afroasiática. Primeiro de tudo, temos que saber o que é a descolonização. Bom, a descolonização acontece quando uma colônia consegue recuperar sua independência. Isso pode acontecer devido a um acordo entre a terra colonizada e um partido político, ou também pode acontecer por uma luta organizada para livrar a colônia de seus exploradores. Geralmente, o processo de descolonização é precedido por um conflito entre as forças da colônia contra seus colonizadores. Em alguns casos, os colonizadores acabam passando por pressões dentro da colônia e também dentro do seu próprio país de origem. Quando as colônias começam a trazer mais malefícios do que o lucro esperado, acaba se forçando um processo de independência. Um bom exemplo desse tipo de descolonização aconteceu com os países que eram colonizados pelos franceses e os britânicos na África. Resumindo, quando a colônia deixa de ser uma solução e acaba se tornando um problema, acordos econômicos são estabelecidos e acabam por manter os privilégios dos colonizadores sobre o comércio, a política, a economia da ex-colônia. Esse processo dá-se o nome de neocolonialismo. Entre 1945 e 1970, os territórios africanos e asiáticos que constituíam parte dos impérios europeus passaram por um processo de descolonização e independência política. As causas desse processo foram bastante variadas. A Segunda Guerra Mundial significou o fim da hegemonia econômica e militar europeia do mundo, pois, completamente destroçados, os países europeus já não podiam manter impérios coloniais. Os movimentos nacionalistas emergentes das colônias foram reforçados pela Carta das Nações Unidas, que considerava a autodeterminação dos povos um direito básico. O início da Guerra Fria foi outra grande influência. Os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram os movimentos de independência para influenciar os novos governos e a população, atraindo-os para seus respectivos blocos. Características do processo. O processo de descolonização teve três características principais. Ocorreu integralmente entre 1946 e 1975, embora os períodos mais intensos tenham sido entre 1947 e 1948 e entre 1957 e 1965. Na maioria dos países havia partidos políticos que organizaram o processo de independência. Muitos desses partidos, alguns de orientação socialista, surgiram no período entre guerras, aumentando sua força e sua militância a partir de 1945. A população foi incentivada a pensar que a independência era a única maneira de sair da miséria. Destacaram-se líderes carismáticos que mobilizaram as massas. Foi o caso de Gandhi na Índia, Ho Chi Minh na Indochina, Sukarno na Indonésia e Lumumba no Congo. Não podemos nos esquecer que em 1955 ocorreu a Conferência de Bandung, que reuniu os líderes de 29 estados asiáticos e africanos. Essa conferência tinha como objetivo promover uma cooperação econômica e cultural de perfil afroasiático, buscando fazer frente ao que na época se percebia como uma atitude neocolonialista das duas grandes potências, sendo elas Estados Unidos e a União Soviética. A maioria dos países participantes da conferência vinha da amarga experiência da colonização, experimentando o domínio econômico, político e até o social, sendo os habitantes locais submetidos à discriminação racial em sua própria terra, parte da política de domínio europeia. A Conferência de Bandung foi a pioneira em tratar de assuntos inéditos à época, como a influência negativa dos países ricos em relação aos países pobres e a prática de racismo como crime. Foi proposta ainda na conferência a ideia de criar um tribunal da descolonização, que julgaria os responsáveis pela prática desse crime contra a humanidade, responsabilizando também os países colonialistas. Tal ideia, porém, por sua vez, foi abafada pelos países centrais, ou seja, aqueles mais influentes no cenário internacional.
Na Ásia, o processo de descolonização variou de acordo com a região e o tipo de colonização. A independência da Península do Hindustão, por exemplo, foi pacífica, graças à liderança de Gandhi, e aceita pela Grã-Bretanha. Deu origem, primeiramente, a 2 países, Índia e Paquistão, e depois a um terceiro, Bangladesh. Outros países, entretanto, tiveram de sofrer violentas guerras de libertação para conquistar a sua independência. Foi o caso da Indochina Francesa, da qual surgiu. Na África também houve diferenças. No norte do continente, destacou-se o caso da Argélia, que enfrentou a França em uma guerra sangrenta. Já na África Portuguesa, Angola e Moçambique, a independência foi alcançada através de luta armada. Na África subsaariana, a independência da maioria das colônias foi, em geral, pacífica e determinada por meio de pactos. Contudo, o estabelecimento das fronteiras não levou em conta as divisões tribais, o que tem acarretado trágicos problemas decorrentes das lutas entre as etnias. Mas afinal, quais foram as consequências da descolonização? Então, a descolonização não significou apenas a independência política das colônias. Implicou-se também na autonomia diante de uma série de problemas que marcaram o progresso desses países e que, em muitos dos casos, ainda não foram resolvidos. As economias dos países africanos e asiáticos dependiam fortemente dos capitais e investimentos externos, não consolidando com um progresso autônomo de desenvolvimento interno. Na maioria dos casos, a situação econômica deteriorou-se progressivamente. A maior parte dos países, sobretudo os africanos, sofre de instabilidade política devido a frequentes guerras civis, golpes de estados e ditaduras militares. O crescimento demográfico, a estagnação econômica, as epidemias e as guerras étnicas deterioraram seriamente o padrão de vida de boa parte dos afroasiáticos. Os sucessivos desastres naturais, as secas, as inundações, os tufões, as tsunamis, têm ocasionado terríveis catástrofes humanas em várias regiões da África e da Ásia. A maioria dos países africanos e asiáticos passou a fazer parte do terceiro mundo, ou seja, o conjunto de países subdesenvolvidos. A ausência de políticas adequadas e de programas de cooperação às vezes faz com que eles se distanciem cada vez mais do mundo desenvolvido. E assim chegamos ao final do nosso podcast. Um breve resumo sobre a descolonização afroasiática. Obrigado por assistir e até logo!